Olá, Olá, Marabô. Boa tarde. boa tarde. Como você está? Tudo bem, e você? Na paz. Então, podemos? Lição 15, curso em milagres? Graças aos milagres de tal curso, consciencialmente falando. Então, a ideia principal dessa lição é: meus pensamentos são imagens que eu fiz. Sim, Como os pensamentos que pensa aparecem em imagens, você não os reconhece como nada. Você pensa que os pensa e assim você pensa que os vê. Foi assim que o seu, entre aspas, ver foi feito. Essa é a função que você tem dado aos seus olhos do seu corpo. Isso não é ver. Isso é fazer imagens. Isso toma o lugar do, entre aspas, ver, substituindo a visão por ilusões. Essa ideia introdutória ao processo de fazer imagem que você chama de ver não terá muito significado para você. Você vai começar a compreendê-la quando você tiver visto pequenas restes de luz em torno dos mesmos objetos familiares que você vê agora. Esse é o começo da visão real. Você pode estar certo de que a visão real virá rapidamente uma vez que isso tiver ocorrido. À medida que avançamos, você pode ter muitos episódios de luz, entre aspas. Eles podem tomar muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas. Não tenha medo. São sinais de que você está, enfim, abrindo os seus olhos. Eles não persistirão, porque meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estão relacionados com o conhecimento. Esses exercícios não te revelarão conhecimento, mas prepararão o caminho para ele. Ao praticar a ideia para o dia de hoje, repita-a primeiro para você mesmo e depois aplique a qualquer coisa que você vê ao seu redor, citando o seu nome e deixando seus olhos descansarem sobre esse objeto enquanto você diz: este objeto é uma imagem que eu tenho feito, aquele objeto é uma imagem que eu tenho feito. Não é necessário incluir um grande número de sujeitos específicos para a aplicação da ideia de hoje. É necessário, porém, continuar a olhar para cada sujeito enquanto você repete a ideia para você mesmo. A ideia deve ser repetida bem lentamente a cada vez. Embora, obviamente, você não seja capaz de aplicar a ideia a um número muito grande de coisas, no minuto aproximado de prática que é recomendado, tente fazer a seleção da forma mais casual possível. Menos de um minuto será suficiente para os períodos de prática se você começar a se sentir inquieto. Não tenha mais do que 3 períodos de aplicação dessa ideia de hoje, a menos que você se sinta completamente confortável com ela e não ultrapasse 4 vezes. Contudo, a ideia pode ser aplicada como for necessário ao longo do dia. Então, a ideia de hoje é: meus pensamentos são imagens que eu fiz. O mesmo conceito já foi abordado em um outro diálogo, uma conversa informal sobre visão. Diante das interpretações que as pessoas têm do próprio mundo serem filtros de filtros sobre influências energéticas do sua persona, grau de consciência e influências atemporais dos registros arcásticos e também da própria interpretação do que há a seu derredor, sejam situações ou outras bolhas, sempre concluiu, sempre em expressão da intenção pura. Diante disso, o exercício nos mostra os filtros e dentro do mesmo ponto nos mostra que a vigília pessoal e análise de si mesmo sobre reflexões sempre é uma proposta interessante, entende? Sim, aquela conversa foi muito interessante e complementa bem essa lição. Foi a conversa sobre dimensões e visão. Exato. Ficou alguma dúvida? Não, para mim ficou bem. Eu agradeço a oportunidade.
qualquer dúvida, todos estão à disposição. Que a paz esteja em nós. Paz. Gratidão.